Dissídio coletivo na administração pública. Isso existe? Para conversar sobre o tema, recebemos aqui Alexander Pereira, procurador do Estado de São Paulo e que atua no setor trabalhista da Procuradoria do Estado. Alex, é um prazer receber você aqui nos Justificando, para a gente conversar um pouco sobre o tema do dissídio coletivo na administração pública e principalmente tentar abordar um pouco sobre uma área nova aí, que é a questão do dissídio coletivo de funcionários públicos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, da tua experiência, dessa militância na advocacia pública nessa área. Enfim, estamos aqui para ouvi-lo. Obrigado. Antes de tudo, queria agradecer, Márcia, o convite. Me senti muito honrado, né? Essa questão do dissídio coletivo realmente há pouco tempo, né, vem tomando um corpo maior aqui no Brasil. Há muito tempo a gente já via, no que toca a dissídio coletivo com a administração pública, no que toca a sociedade de economia mista, empresas públicas. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Metrô, né? Petrobras, outras empresas do Estado também. Isso acontece toda hora, né? Então, como já existe esse hábito no que toca a iniciativa privada, porque essas empresas, né, empresas públicas, sociedade de economia mista, elas atuam por um regime muito mais próximo do setor privado. São regidos, né? Os servidores são regidos pela CLT e originalmente já estava lá na Constituição a questão dos dissídios coletivos, né, o reconhecimento do poder das sentenças normativas, da Justiça do Trabalho, né? Então, nesse ponto, isso é meio que rotineiro de você ver. Mas até você ver que antigamente não se tinha o hábito de se reconhecer nem a possibilidade de dissídio coletivo dentro da administração, fora dessas hipóteses de empresas públicas e sociedade de economia mistas, né? Tanto que nessa época tinha a súmula do TST falando que a administração pública não poderia ser parte no dissídio coletivo, né? Usando até a lógica de que o artigo da Constituição que prevê os direitos sociais, os incisos do artigo 7 para servidores públicos, não mencionava aquele inciso que fala sobre acordo coletivo, convenção coletiva e dissídios, né? Então, usando uma lógica próxima dessa, havia sempre uma restrição. E o próprio STF editou súmula no sentido de que, no que toca a cláusula econômica, não cabe dissídio coletivo para a administração, até com base no princípio da legalidade, né? Aquela restrição maior que tem a administração pública que o particular não tem. É porque a própria possibilidade dos setores dos servidores públicos, né, terem sindicatos, ela só vem com a Constituição de 88, né? Antes da Constituição de 88 não era possível que os servidores públicos constituíssem sindicatos para representá-lo. Então, também acho que isso aí acabou gerando uma demora, vamos dizer assim, para que se consolidasse a atuação dos sindicatos de servidores públicos propriamente dito para essa área aí do dissídio coletivo, né? Não tem o hábito, né? Não havia o hábito de ser, e não era nem reconhecido, né? A possibilidade pro servidor público a administração direta ou indireta. Essa realidade mudou, Alexander? Essa realidade ela vem mudando cada vez mais, né? Depois que o Brasil se tornou signatário da Convenção da OIT, se não me engano, 151 da OIT, que permite que a administração pública, junto aos seus servidores públicos, realize, né, acordos coletivos, faça parte de dissídios coletivos, criando uma maior democratização da relação de trabalho entre a administração pública e os seus empregados, seus trabalhadores, né, servidores estatutários ou seletistas. Isso vem mudando cada vez mais. Então, isso que eu queria aqui deixar claro para quem está nos assistindo. Quer dizer, o que nós podemos perceber é que os próprios servidores estatutários seletistas hoje podem lançar mão, se tiverem sindicatos constituídos, do Instituto do Dissídio para questionar suas condições de trabalho, enfim, a remuneração e tudo, né? Isso, eles têm esse direito. O STF já se manifestou favoravelmente a essa questão. Existe ainda o óbice no que toca a cláusulas econômicas, mas no que toca a cláusula social já tem manifestação do Supremo,
Tribunal E qual Federal. a diferença aí entre cláusula econômica e cláusula social? As cláusulas é bem básico, assim. Você pode ver, cláusulas econômicas, só aquelas cláusulas, por exemplo, aumento salarial, gratificações, né? Que no dissídio coletivo aplicável à iniciativa privada, pode ser discutido tudo isso pode ser criado, participação nos lucros das empresas, né? Existe uma Sim, o índice de o reajuste, índice de reajuste, isso tudo sempre pode ser objeto da negociado na discussão. iniciativa privada. Mas na administração pública, como tem essa questão do princípio orçamentário, do princípio da legalidade, da necessidade de lei para aumento salarial do servidor público, então essas restrições acabam criando uma restrição para o uso de dissídio coletivo na cláusula econômica, né? A súmula do STF ainda existe, está lá falando que não pode discutir cláusula social, não pode discutir cláusula econômica. Não, a súmula do STF fala que não pode discutir cláusulas econômicas. Sim, as sociais pode. E após essa convenção da OIT, depois que ela foi na verdade não após a convenção, porque o Brasil foi signatário na década de 70. Sei. Mas ele entrou no ordenamento jurídico nosso, né, pátrio, a partir de 2010, mais ou menos, se não me engano. Então, ou seja, bem recente, né? Bem recente, 2010, nós estamos em 2015. Então, após essa inclusão no nosso ordenamento interno, até o TST já mudou a OJ dele, a OJ número 5 da seção de dissídios coletivos, que falava que a administração pública não pode ser parte de dissídio coletivo, né? A redação anterior era essa. Depois da convenção da OIT ter sido internalizada, né, no nosso ordenamento jurídico, o TST até alterou a sua OJ e falou assim: a administração pública pode ser parte de dissídio coletivo no que toca a cláusulas sociais, e nós já conforme a interpretação. Sim, né? E nós aqui no Estado de São Paulo, a Procuradoria do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo já está sentindo o efeito dessa mudança de entendimento. Nós já temos causas em que o Estado é demandado em dissídio coletivo de funcionário público propriamente dito. O Estado de São Paulo já tem causas nesse sentido, né? Já foi, na verdade ele é demandado, ele já é réu em causa nesse sentido. Na Procuradoria Judicial, na PJ7, tem colegas especializados que atuam especificamente nessa área, do que toca a defesa do Estado de São Paulo, do ente público. A 7 no que toca aos servidores seletistas, né? Porque aos funcionários seletistas, né? Porque no Estado de São Paulo nós temos um hibridismo, né? Algumas entidades optaram por fazer a contratação de empregados públicos com base na CLT e outras utilizam o regime estatutário, né? Então, quando o caso é de regime estatutário, vão para as outras procuradorias especializadas que atuam com os servidores estatutários, e quando é tocante aos empregados públicos, né, já fica para essa procuradoria da PJ7. E nesse caso, aqui no Estado de São Paulo, quando há um dissídio de funcionário público, quem é o órgão judiciário competente para apreciar? A Justiça do Trabalho ou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Como a gente tem esse dúplice regime jurídico ainda no Estado de São Paulo, né, quando a gente está falando de empregados públicos regidos pela CLT, o competente é a Justiça do Trabalho, né, seguindo a mesma lógica da Constituição, o artigo 114, usando toda essa lógica. É a Justiça do Trabalho e, na verdade, nem se tem grande questionamento com base nisso, né? Porque o regime deles é o seletista. Sim. Né? Então, no Estado de São Paulo, nós temos autarquias que, mediante concurso público, fazem contratação de empregado público, regidos pela CLT. E já nos casos em que o dissídio é feito pelo sindicato em favor de uma categoria profissional de servidores estatutários, aí já seria para a Justiça Estadual, até usando os precedentes dos tribunais superiores, que como o regime é um regime administrativo, um regime estatutário, a competência seria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem um regramento para processar esses dissídios coletivos de servidores estatutários? No Estado de São Paulo tem, embora esteja sob júdice, né? Porque tem uma... E onde está esse regramento? O regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele prevê, ou seja, até uma coisa interessante, né? O próprio tribunal, embora os sindicatos de categorias de servidores estatutários no Estado de São Paulo não se utilizem ainda constantemente
dessa modalidade de ação, do dissídio coletivo, né, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar o tipo de atividade que é feita pelo servidor, o próprio tribunal ele já tem um regramento no seu regimento interno prevendo o dissídio coletivo, né, um procedimento para os servidores estatutários. O Supremo vai se manifestar, né, porque já tem essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, e a princípio o pedido de informações que foi feito pelo Supremo para o Tribunal foi exatamente nessa diferença, se o regimento dele abarcava cláusulas econômicas e sociais para os dissídios coletivos, ou só cláusulas econômicas, ou só cláusulas sociais, né? Então o próprio pedido de informações feito pelo Supremo para o Tribunal foi nesse sentido. Não sei qual vai ser o sentido do julgamento, mas já fez essa diferenciação. Já fez essa diferenciação. Haveria uma tolerância para as cláusulas sociais e uma dificuldade de aceitação para as econômicas. Mas já faz essa diferenciação até. Fala assim, olha, talvez no que toca a cláusulas sociais há uma interpretação diferente do que no que toca a cláusulas econômicas, né? Nós não sabemos o resultado da ação no final, mas é interessante que o pedido de informações ele faz especificamente essa diferença, né? Agora, Alex, para uma entidade, para um sindicato, ajuizar um dissídio coletivo, ele tem que ter uma decisão ou enfim, algum tipo de acordo, de que não há acordo. Você podia explicar um pouquinho isso? Porque isso é muito esquisito. Na verdade, como na Constituição não tem a previsão expressa do dissídio coletivo para a administração pública. Sim. Né? A previsão está lá no 114, quando fala da competência da Justiça do Trabalho. E os requisitos, né, dentro dos requisitos, embora a legitimidade, essas coisas todas, e tem aquela questão do acordo de não ter acordo. Né? Um acordo, parece irônico, mas o acordo de não ter o acordo. Por quê? A partir do momento em que fica acordados entre os legitimados, né, para fazer um acordo coletivo, convenção coletiva, que não é possível, não é possível fazer, entrar num acordo entre eles, que eles vão ter a opção de escolher um terceiro que vai ser o normatizador, que vai dar a decisão, né? Na Constituição, ele deixa aberto, como a Constituição originalmente se refere à Justiça do Trabalho, deixa aberta a opção dos dois entrarem num acordo que não conseguem chegar num acordo e vão escolher um árbitro. Sim. Né? Mas como tem aquele ar de desconfiança, sempre acaba se optando pela utilização do Poder Judiciário. Então, em regra, acaba se provocando o Ministério do Trabalho, né, para que faça uma mesa de negociação. As delegacias regionais de trabalho que se incumbem disso. Acabam sendo incumbidas dessa atividade, muitas vezes, para fazer essa negociação e elas que vão fica oficializado que não dá para oficializar que ambas as partes acordam que não dá para chegar num acordo entre elas. É diferente, né? É uma coisa assim meio não usual. Mas eu acho que o mais interessante no que toca a dissídio coletivo pelo menos olhando nesse viés assim o dissídio coletivo para a administração pública, e que ainda é pouco utilizado, é a grandeza que foi dada aos sindicatos, né, para que eles passem a atuar em prol de uma melhor condição de trabalho, não só dos servidores públicos, mas também de uma melhor condição de trabalho do serviço que vai ser prestado para o cidadão. Né? As pessoas muitas vezes tem aquela visão sobre o dissídio coletivo, principalmente quando você enxerga... Não é só, pode ter aí uma interface que não seja só corporativa. O hábito ver o corporativismo, mas não é isso. Que tenha também um viés de cidadania. Tem um viés muito grande. Dependendo do pleito que o sindicato fizer, isso vai significar melhores condições de atendimento à população, ou coisas do tipo. A gente sabe que muitas vezes a administração não dá as condições adequadas para que o servidor público realize da melhor forma possível a sua atividade, né? Que ele possa entregar com a maior eficiência possível, né, o resultado do seu trabalho em prol do cidadão, ou em prol do Estado, o Estado eu falo de forma genérica, né, da entidade pública. E o dissídio, ele permite, né, o dissídio coletivo voltado para o servidor público, ele permite que o sindicato reivindique para aquela categoria de servidores públicos uma condição adequada, uma condição
para poder realizar o melhor trabalho possível que ele pode realizar, de acordo com a qualificação dele. Então, você imagina o cidadão que muitas vezes não recebe o melhor atendimento possível do Estado, né, do ente público, porque ele chega numa unidade do Estado e não tem elementos, ele chega no hospital e não tem condições para ser atendido. Tem até o profissional, mas o profissional não tem condições para exercer a atividade dele ali. Então, você está dando uma dica para o Sindicato dos Médicos, você é advogado do Estado. Não, sou advogado do Estado. Não, é verdade. Obrigada, Alex. Foi um prazer receber você aqui, um assunto muito novidadeiro, muito instigante, uma nova linha aí de atuação da advocacia pública e também das entidades sindicais. Então, queria agradecer a todos que nos assistiram também, convidá-los para compartilhar o nosso canal, se inscrever e compartilhar o canal do Justificando no YouTube e também para seguir o Justificando no Facebook e no Twitter. Obrigada.